Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Feche teus olhos, nós oraremos. Senhor, nós já lemos a Tua palavra, e o simples fato de nós a lermos já é bênção para a nossa vida. Já somos edificados, desafiados, o processo de transformação do nosso coração já tem início, e nós queremos cada vez mais que o Senhor trabalhe em nós, através de nós, por meio de nós, e para isso nós nos rendemos diante do Teu senhorio, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se assente, por favor. Há uma frase que diz mais ou menos assim: o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. E Deus tem colocado pessoas à minha volta para abençoar minha vida, minha caminhada, minha história. O pastor Wellington tem sido um grande amigo, a gente tem trocado muita figurinha, quase todos os dias. E não é do álbum da Copa, tá, meus irmãos? Que essa figurinha está muito cara. A gente está trocando figurinha que é de graça, que é aquela figurinha do reino dos céus, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então nós temos trocado esse tipo de figurinha, aquela que abençoa o nosso coração, o nosso interior e tudo mais. E eu acredito que a igreja experimentou algumas bênçãos do pastor Wellington, tipo ele na churrasqueira. Que bênção, viu? Por 2 vezes eu já fui abençoado. Na primeira eu estava na churrasqueira e a carne está só queimada, e daí ele foi muito gracioso e nos abençoou, terminando o churrasco, e foi bênção demais. A segunda foi na casa dele. Olha que estou entregando demais, né, pastor? Eu tenho que parar com isso. Mas foi muito bom. Fora isso, nós temos participado em 2 grupos. Um deles é chamado de Sara, servindo de apoio, refrigério e amizade. Esse grupo é um grupo de pastoreio de pastores. Um pastor amigo meu diz que pastorear ovelhas é fácil, o difícil é pastorear pastores. E ele diz que pastor é povo não alcançado. Você, ovelha, pode abrir o coração para o pastor, ele vai orar por você e vai ser bênção na sua vida. Agora, e quando ele passa por problema, quando ele passa por dificuldade, quando ele enfrenta crises, se ele fala com você, você vai pensar assim: eu pensei que o meu pastor fosse forte. E nem sempre nós somos. Pastor é aquele que chora quando ninguém vê, é aquele que fica debaixo do chuveiro, triste e amuado, para a esposa não ver e não perceber, e só tem como abrir o coração com outros pastores. E de vez em quando é difícil até com pastores do mesmo ministério, porque eles têm medo de que puxem o tapete dele e coloquem outro no lugar. Por que eu estou iniciando com essa fala? O reino de Deus é um reino de amigos, e essa igreja está sendo abençoada com um pastor temente a Deus, que ama o Senhor, que ama as ovelhas, que ama a palavra de Deus, e tem se permitido ser pastoreado por outros pastores sobre a vida dele. E isso não é fácil para a maioria dos pastores. Eu louvo a Deus pela tua vida, pastor, e quero honrar o Senhor pela nossa amizade, pelo carinho que há entre nós, e por ver que o Senhor tem usado a sua vida para abençoar várias outras pessoas aqui. E que igreja linda, que adoração especial nós tivemos aqui nessa noite, que momento maravilhoso de Jesus nós já tivemos aqui. Você já foi abençoado. Eu sou pastor da igreja presbiteriana, e significa que eu não sou tão pentecostal assim, tá? Mas diz para quem está do seu lado assim: você já foi abençoado nesse lugar. Você é bênção. Amém? Nós cantamos agora há pouco assim: eu creio no que diz sobre mim. Vocês lembram? Você cantou isso? Cantou? Só que a canção, ela não é antropocêntrica. Hoje em dia essa palavra está na moda, tá? O termo antropocêntrico significa que você tira Deus do centro e coloca você.
É como se tivesse um grande trono e você sentasse nesse trono para governar, dirigir a sua vida. Deus deve ser o centro da sua vida, amém? Diz também aí, Deus deve ser o centro da sua vida. Agora diz isso para você: Deus deve ser o centro da minha vida. Apesar de nós termos cantado tudo isso, o cântico diz que é Deus falando quem nós somos. E à luz de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, eu preciso afirmar para vocês: vocês já são abençoados. E entendendo esse texto, à luz de Efésios capítulo 1, vocês já são abençoados por Cristo Jesus nas regiões celestiais. E deixa eu te dizer algo: se você pensa ser abençoado nesse mundo de bens materiais, a traça e a ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam, mas nas regiões celestiais, por Cristo Jesus, ninguém pode tirar isso da sua mão. Nem o inimigo das nossas almas, o diabo, nem o mundo à nossa volta, e mais ninguém, porque é seu e ninguém mais tira. Quando eu olho para Gênesis 12, eu estou contando a história pela metade, porque do capítulo 1 ao capítulo 11, que é chamado de prolegômenos, conta a minha e a sua história. Não deixe as escolas por aí enganarem os seus filhos, falando que o relato bíblico da criação é uma mentira, é uma falácia. Essa história de Gênesis 1 a Gênesis 11 é a minha história e a sua história. Eu e você estamos presentes ali. Obviamente não é literal, mas é a minha e a sua história presente ali. Deus estava contando o que Ele fez. Ele contou da criação, contou da queda, e a partir de Gênesis 4 Ele trabalha com duas linhagens. Uma linhagem que segue o caminho do Senhor e uma linhagem que não segue o caminho do Senhor. Gênesis 4 conta a linhagem de Caim, aquele que matou o irmão, se afasta de Deus e vive longe dos caminhos de Deus. A história de Caim é triste, porque no final do relato dele diz que Deus nunca mais falou com ele. Pior coisa é nós não ouvirmos mais a voz de Deus. Gênesis 5 conta o relato da linhagem que permanece fiel ao Senhor. Gênesis 5 é a linhagem de Sete. Todo o capítulo 5 de Gênesis se passam 2.200 anos, até chegar ao fim nos filhos de Noé. Quando eles inserem Noé e os seus filhos, adentram em Gênesis 6. Gênesis 6 há uma mistura entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Toda vez que há mistura entre entre os cristãos e os mundanos, coisa ruim sai disso. Você não foi chamado para misturar-se com o mundo. Você foi chamado para influenciar o mundo e para pregar o evangelho para o mundo. Você não foi chamado para se conformar com o mundo à sua volta. E o mundo à sua volta está perdido, caótico, longe de Deus. Não se aproxime do mundo para se tornar parecido com o mundo. Se aproxime do mundo para ser sal e luz. Para usar a linguagem de Gênesis 12, para ser bênção. Para abençoar o mundo à sua volta. A gente já está falando sobre isso, né? Então fala de novo para quem está do seu lado. Você está nesse mundo para abençoar as pessoas à sua volta. Amém. A partir de Gênesis 6, você tem aquilo que é chamado de dilúvio. E novamente, não permita que o mundo à sua volta diga que o dilúvio é uma mentira. A medida do monte mais alto do mundo é aproximadamente 8.500 metros, aproximadamente. E diz que a arca de Noé ficou 7 metros acima desse monte. Quando as águas começam a baixar, a arca está numa região montanhosa chamada de Ararat, especificamente sobre o monte, mas tem uma cadeia de montanhas ali. Aquela região tem 7.000 metros de altura do nível de onde a arca foi construída. Deus mandou juízo, mas usou uma família para sustentar e preservar a humanidade. E se você está aqui hoje, é por causa desse milagre lá no dilúvio que chegou e alcançou até a sua vida.
Nós queremos milagres sobre nós, mas o fato de estarmos aqui já é milagre, a partir do que ele fez lá no dilúvio. Daí você tem Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9. Quando eles saem da arca, infelizmente eles caem, eles pecam. E daí de novo, você tem uma dicotomia entre a linhagem dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Um deles é amaldiçoado pelo próprio pai, e um deles tem que servir esse. O outro é uma linhagem que permanece fiel. A linhagem infiel constrói a torre de Babel, vocês lembram? E Deus precisa vir e confundir as línguas ali presentes. Desse povo, tem um camarada que é chamado Abrão. A sua descendência é a descendência desse povo. Perceba, mesmo do meio de um bando de ímpios, Deus é capaz de levantar homens e mulheres para servirem o seu propósito. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra o que Ele fez na sua vida? Você lembra o que Ele fez na sua história? Você lembra o preço que foi pago em favor de você na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, o nosso Senhor? Não é em vão. Você está aqui para abençoar vidas e para ser abençoado pelo Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 2, diz que Deus tirou Abraão e o seu pai do meio de um povo idólatra. Do meio de um povo idólatra. Esse texto tem algumas coisas que a gente olha e se surpreende. Abraão significa grande pai, mas nesse momento da história ele não tem filho nenhum, absolutamente filho nenhum. E quando ele é chamado por Deus nesse texto, ele já tem 75 anos. Agora você imagina o quanto que ele era humilhado pelas outras pessoas, com o nome Abrão, grande pai, e não ter filho nenhum. Vocês já pensaram nisso? O nome dele significava isso, mas ele não tinha filhos. Só que, olhando daqui, do ponto que nós estamos, 2022, olhando para trás, Abrão foi um homem de Deus. Há 3 grandes religiões no mundo que são monoteístas, que creem num só Deus: os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Abrão é uma figura central nas 3 religiões. As 3 religiões falam, afirmam, apontam, dizem acerca de Abrão. Isso é para engrandecer o nome dele? Não, é para engrandecer o nome de Deus. Deus falou: tornarei o seu nome famoso. Não foi Abrão que lutou por isso, foi Deus que fez. Nós podemos tirar uma lição aqui. Nos dias de hoje há várias pessoas que querem ser famosas, reconhecidas, ter status, ter poder. Você só será reconhecido se você cumprir a vontade de Deus na sua vida, ouvir a voz dele e seguir a voz dele. O texto anterior, o capítulo anterior é a Torre de Babel, lembra? E eles queriam engrandecer o seu próprio nome. Deus desceu, destruiu a torre, espalhou eles pela terra, confundiu a língua deles, e eles nunca mais puderam ter sucesso nesse sentido. Abrão ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e Deus fez o nome dele reconhecido até os dias de hoje. Mas há um nome que é muito maior do que o nome dele, é o nome pelo qual ele foi chamado, e eu não posso deixar de falar desse nome. Esse nome é Jesus Cristo. Esse é o nome que deve ser pregado. Nós corremos um sério risco de, toda vez quando a gente prega sobre algum personagem, destacar aquele personagem. Mas Abrão é tão pecador quanto eu e você. E a partir do versículo 4 mostra isso para mim e para você. Ele ouve a voz de Deus, ele obedece, ele vai para a terra onde Deus mandou. Só que no versículo seguinte, ele sai da terra que Deus mandou. No versículo 9, ele está em Negueb. Sabe o que é o Negueb? Negueb é um deserto. Ele fugiu da onde Deus mandou ele ir. No versículo 10, ele vai para o Egito, um povo pagão, um povo ímpio, e Deus não tinha mandado ele até lá. Por que eu preciso lembrar isso para mim e para você? O único que não teve pecado foi Jesus Cristo. Abrão está nesse texto para apontar para Jesus. Você está aqui porque a sua vida é para apontar para Jesus de Nazaré.
aquele que te salvou, aquele que perdoou o seu pecado e aquele que tem uma nova vida para você. Alguns teólogos, quando leem esses versículos, eles entendem que é nesse versículo que começa a igreja. Só que costumeiramente nós gostamos, ou pensamos, ou aprendemos, até os dias de hoje, que a igreja começa com os apóstolos, pós a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Só que o que é uma igreja? Igreja é um povo chamado por Deus para uma missão. Igreja não é clube social. Igreja não é um local que você vem aqui porque você simplesmente se sente bem ou em paz. É gostoso quando a gente se sente bem. É gostoso quando a gente se sente em paz aqui. Mas tem algo que Deus faz conosco nesse lugar e nesse ambiente. Ele está aqui para mexer com o nosso coração. Porque via de regra o nosso coração é um coração de pedra. E ele precisa ser trabalhado, transformado, modificado, para que seja um coração à semelhança do Senhor Jesus. É isso que Deus faz com Abrão. Ele chama e a partir dele tem uma descendência, um povo que segue a voz de Deus e deseja ouvir a voz de Deus. Significa que a igreja é perfeita? Não, não é mesmo. E só será perfeita quando Jesus Cristo voltar e levar para si o seu povo. Enquanto isso, nós lutamos, batalhamos e vivemos aquilo que Deus chamou para que nós vivamos. Então, dito tudo isso, eu tenho alguns pontos para falar do texto, tá? O primeiro deles, e eu pretendo ser rápido. Primeiro, a voz de Deus é um chamamento eficaz. O versículo 1 começa dizendo assim: então o Senhor disse a Abrão. Quem falou, igreja? Falou para quem? O que Abraão faz? Ouve. Quem fala, quem chama, quem diz é o próprio Deus. Teologicamente, o termo específico para isso é vocação eficaz. Eu vou explicar o que é vocação eficaz numa frase. Deus é um caçador implacável e ele vai chegar até a sua presa. Você está aqui e pensa que foi por você? Foi não. Foi Deus que capturou o seu coração. Foi Deus que está amolecendo o seu interior. Foi Deus que está trabalhando na sua vida. Foi Deus que está trabalhando em você e através de você. É Ele que faz, é Ele que alcança, é Ele que opera. Descansa nisso, viu? Se você está nesse lugar e está ouvindo a voz de Deus, descansa nisso. Você está no lugar certo. Teve um movimento por volta do ano 1517, para ser mais exato, que é chamado de Reforma Protestante. Os protestantes começaram a falar que toda vez que um homem falava acerca de Deus por meio de uma pregação, ele é vox Dei, ele é voz de Deus. Toda vez que nós estamos aqui, pregamos, anunciamos, lemos a palavra de Deus, explicamos ela, nós somos arauto do Senhor, voz de Deus a falar aos nossos corações. O mesmo impacto que surgiu quando Deus falou com Abrão, deve surgir quando nós falamos, na autoridade que Deus nos dá, no poder que Ele nos dá, acerca da palavra que Ele mesmo nos dá. Você está percebendo que é tudo sobre Ele? É sobre o que Ele faz. Não é minha habilidade, não é minha competência, é aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações, e a gente só reverbera isso. É como se a gente apertasse o play e reproduzisse aquilo que Deus deseja falar conosco. Quando Deus falou com Abrão, coisas aconteceram. Lembra, eu já citei aqui Josué 24, ele era pagão. Ele era pagão. Deus falou e já mudou isso. Você percebe o poder da palavra de Deus só nesse aspecto? Abraão era um ímpio idólatra. Deus falou com ele, já mudou. Você está ouvindo Deus falar com você? Você está ouvindo Ele falar no seu interior, no seu coração? Você está ouvindo a palavra que foi lida desde o começo aqui? Quando foi lido Marcos capítulo 15, a partir do versículo 21, o texto da mulher sírio cananeia, e que parece ser uma palavra dura, né? E de vez em quando a gente precisa de palavras duras, porque nós gostamos de um sofá, uma televisão e uma água gelada.
Isso é conforto. Nós nos acostumamos com isso. De vez em quando Deus precisa nos chacoalhar, puxar a nossa orelha. Um pastor amigo meu diz o seguinte: na minha igreja, eu quero que as pessoas saiam incomodadas. Não é que o culto foi imperfeito, mas é porque o Espírito Santo mexeu no coração dela. E isso é obra do Espírito Santo. Lembra? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos disso. Eu quero dizer para você, você tem que sair daqui com clareza de que nesse lugar você tem ouvido a voz de Deus. Não por minha causa, mas por causa de quem Ele é e daquilo que Ele prometeu que faria por meio de nós. Segundo lugar, a voz de Deus muda realidades, mente e coração. Abraão era um pecador, eu já tenho falado e mencionado isso. Só que o versículo 4 mostra para mim e para você como mudou realidade, mente e coração. O versículo 4 começa dizendo assim: partiu Abraão. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele obedeceu porque algo aconteceu no coração e na mente dele. É impossível, se de fato e de verdade nós ouvirmos a voz de Deus, sairmos daqui a mesma pessoa da forma que nós entramos. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Deus vai trabalhar no seu coração e no seu interior. E Deus tem uma palavra para mudar. Não é só o seu coração, é a sua família. Não é só a sua família, é os seus filhos. Não é só a sua casa, a sua família, os seus filhos, é a sua realidade. Ele muda tudo isso. Ele muda. Abraão estava debaixo de uma família patriarcal. Ele só poderia sair da casa dele quando o pai dele falecesse. Ele não era o irmão mais velho, então ele deveria ter obediência em relação ao irmão mais velho. Mas ele obedeceu muito mais a Deus do que a estrutura social da época que tinha. Você já ouviu isso em algum lugar? Lá em Atos capítulo 5, as pessoas falam assim para os discípulos: parem de pregar acerca de Jesus. Os discípulos respondem: importa-nos obedecer aos homens ou a Deus? E eles obedeceram a Deus e continuaram pregando. E essa palavra chegou até mim e a você. Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, Monte Mor e até os confins do São Clemente. Tá lá, leia isso lá, viu? Tá exatamente assim lá. Exatamente assim. Esse mesmo poder que desceu sobre os discípulos está sobre a sua vida, para você falar e obedecer acerca de um Deus vivo, verdadeiro e real, porque essa voz de Deus, essa Vox Dei, muda as nossas realidades, muda o nosso coração, muda a nossa vida. O pastor Wellington mencionou que eu lancei um livro, e é verdade, dia 19 de junho, foi um dos dias mais extraordinários e abençoados da minha vida. Ele perde para o dia do meu casamento, que foi 14 de julho de 2012. Esse foi, Deus é bom demais, né? Mas 19 de junho foi o dia do lançamento do meu livro, foi lindo, foi maravilhoso, Deus foi bom, Deus foi gracioso, e o título do meu livro é Arrependimento Bíblico. Então, se você quiser abençoar a minha vida, ao término do culto a gente vai vender o livro. Você não é obrigado a comprar, mas você pode comprar. Por que eu lembrei do livro? A vida de Abraão é um arrependimento. Quando ele obedece a Deus, ele reconheceu o seu pecado, abandonou o seu pecado da idolatria e começou a obedecer a Deus. Isso é fruto de arrependimento. A voz de Deus faz com que você olhe para o seu coração, perceba o seu erro, perceba o seu pecado, mude de direção, se arrependa e viva a vontade de Deus na sua vida. Viva a vontade de Deus na sua vida. Para de fugir. Para de correr, para de ficar indo de um lado para o outro. Lembra, eu já falei aqui hoje, Deus é um caçador implacável e Ele vai atingir o seu coração. Você pode fazer da maneira mais fácil ou você pode fazer da maneira mais difícil.
A maneira mais difícil, continua correndo por aí. Continua correndo. A maneira mais fácil, se renda ao senhorio dele hoje. Nesse momento, nesse local e nesse ambiente. Terceiro lugar, Deus orienta as nossas vidas. O versículo 1 ainda, Deus está falando para ele: saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É a orientação de Deus. Antes de eu falar das bênçãos que vêm disso, perceba, Deus deu 4 coisas que ele deveria fazer naquele momento. Ele deveria sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai e ir para a terra que seria mostrada para ele. Deus orienta da mesma forma eu e você. O problema é que de vez em quando eu e você não queremos ouvir a orientação de Deus. O problema é que de vez em quando você ouve mais os seus amigos do que a Deus. O problema é que de vez em quando você prefere viver os valores do mundo do que aquilo que você tem ouvido aqui nesse lugar. E eu preciso dizer para vocês, da maneira mais clara e mais transparente, que o nome disso é pecado. Porque Deus te chamou para ouvir a voz dEle, obedecer a Ele e seguir para onde quer que Ele te leve. Uma das funções do Espírito Santo é ser guia. Eu gosto de falar um pouquinho disso, porque ele não é nem um mapa e nem um GPS. Ele é um guia. O mapa, você vai lá, você tem que riscar o caminho, decorar as entradas, pegar as rodovias certas, e eu sei que a maioria das pessoas que usou o mapa se perdeu. Mas o Espírito Santo também não é um GPS. Você vai lá no Google Maps, no Waze, coloca o endereço direitinho, você já se perdeu usando o Waze. Já se perdeu. E é interessante, o mapa, ele não fala nada. O Waze ainda fala com você. Agora o guia senta do seu lado, conhece cada rua, cada esquina, vai contando detalhes, vai mostrando a rota para você, e você fica encantado com o caminho. O Espírito Santo é exatamente esse guia, que te leva a obedecer a voz de Deus constantemente. Você já leu a palavra de Deus e se sentiu maravilhado assim? Você passou da superficialidade do Salmo 23. Por que é superficialidade? Porque você sabe de cor. De vez em quando você se acostuma com algumas coisas que você sabe de cor, e você não percebe a maravilha que é esse salmo. Ele está dizendo que Ele é o seu pastor. Ele não está dizendo que é o teu trabalho. Ele não está dizendo que é o seu dinheiro. Ele não está dizendo que é os seus parentes. Ele não está dizendo que é o mundo. É o Senhor, é o seu pastor. Coisas extraordinárias acontecem quando Deus é o nosso pastor. Só que ele continua: de nada eu terei falta. De nada eu terei. Essa é a melhor tradução do Salmo 23, tá? Ele é escrito em hebraico. A maioria das Bíblias tem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O correto é: de nada terei falta. Sabe por quê? Quando Ele é o seu pastor, Ele é suficiente na sua vida. E nós precisamos aprender a que Deus seja o suficiente para nós. De vez em quando vai faltar o dinheiro. De vez em quando a casa não vai ser dos seus sonhos, nem o carro. Mas se Deus for o suficiente, o seu coração tem contentamento, alegria naquilo que Ele te deu. Nós somos demais murmuradores, e nós precisamos do Espírito Santo para termos um coração grato, porque Ele é o nosso guia. Ele orienta as nossas vidas, Ele conduz os nossos passos, Ele diz aonde nós devemos ir, como nós devemos ir. Só que eu e você deixamos isso de lado. Até orar pelo alimento a gente não ora mais. Orar antes de dormir, então, esquece. A gente precisa retomar até algumas práticas. Senhor, é esse emprego que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, é esse relacionamento, é esse namoro que o Senhor quer para a minha vida? Pai, como que eu devo criar os meus filhos? Deus, onde eu devo morar? Mas não é só orar, é orar e esperar a resposta. Porque Ele fala, lembra? A voz de Deus.
Eu gosto do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite fala outra noite. Não há sons, não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Você lê esse texto e pensa assim: a criação adora a Deus, a criação louva a Deus. Só que Paulo interpretou esse Salmo 19, lá em Romanos capítulo 10, como a voz do Espírito Santo, que ecoa por todo o canto e por toda a face da terra. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo ecoando por aí? Você está ouvindo a voz dele falando e ministrando ao seu coração? E é importante, há 3 tipos de vozes que a gente precisa sempre discernir e não confundir uma com a outra. Primeiro é a sua própria voz, a sua consciência fala. Não confunda a sua voz com a voz de Deus. Não confunda. Você não é Deus, você serve a Deus. Então não confunda a sua consciência, as suas preferências com a voz de Deus. A segunda voz é a voz do capiroto. A Josi não gosta que eu fale capiroto, então vocês não ouviram isso, tá? É diabo, tá? A segunda voz é a voz do diabo. Ele fala. Ele fala. E tem algumas pessoas que estão ouvindo a voz do diabo por aí. A terceira voz é a voz de Deus. Essa nós precisamos ouvir. Ele fala, ele ministra, ele comunica. E há uma maneira que ele comunica que é muito confiável: a palavra. A palavra. Confie naquilo que você lê na sua Bíblia. Mesmo que você leia e não compreenda, mesmo que você leia e tenha dificuldade para interpretar, toda vez que você lê a Bíblia, tem 2 coisas que acontecem: o autor lê junto com você, e segundo, a Bíblia te lê também, e de vez em quando algumas coisas no seu coração vão saindo para fora, vai sendo jogado fora. A palavra de Deus nos purifica. Então, em primeiro lugar, eu falei que a voz de Deus é um chamamento eficaz. Segundo, eu falei que a voz de Deus muda realidades, mentes e corações. Terceiro, eu falei que Deus orienta as nossas vidas, passos, escolhas e nos dá um roteiro. Em quarto lugar, Deus faz promessas e cumpre sobre a vida dos seus filhos. Você tem 4 verbos mostrando as promessas de Deus: farei, tornarei, abençoarei, amaldiçoarei. Todos verbos fortes. Quem vai fazer é Deus. É Deus. Aqui é importante lembrar uma pregação do nosso querido pastor que eu ouvi, Gênesis 1, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e continua lá. No inicinho, a expressão grega é Bereshit bara et Elohim. Esse bará é o verbo criar, que significa uma criação a partir do nada. Deus criou tudo que existe, tudo que há a partir do nada. Aquilo que a ciência tem falado de design inteligente, da partícula de Deus, esquece. É bará. Deus criou do nada. Você imagina esse milagre? Agora, a palavra fará de você, que está aqui no versículo 2, comecinho do versículo 2, não é a mesma palavra, mas é a partir de quem você é, a partir de onde você está, Deus fará coisas extraordinárias. Para aquele Abrão, que tinha o nome de grande pai, mas não tinha filhos, Deus diz assim: farei de você um grande povo. Deus é especialista em pegar um homem e fazer uma grande nação. Ele pegou Abrão, e no fim de Gênesis, começo de Êxodo, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Você não acha isso extraordinário? Eu acho. Agora ele pegou Jesus, e em torno de Jesus, todos nós estamos reunidos nesse ajuntamento. Isso não é maravilhoso? Você não está aqui à toa. Lá atrás, 2000 anos, a obra de Jesus Cristo alcançou o êxito que deveria alcançar e chegou até você nos dias de hoje. Aquilo que ele fez com Abraão, ele está fazendo por meio da sua vida. Farei de ti uma grande nação. Tem 2 formas para nós biblicamente. O primeiro é uma questão orgânica. Deus tem dado filhos para mim e para você. Eu e a Josi ainda não temos.
Se você quiser gastar um tempo na sua casa, depois orando por nós, nesse sentido nós seremos muito gratos, e vai ser abençoador para as nossas vidas. Mas a outra forma é pregando o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Há pessoas nessa praça aqui, todos os dias, que precisam ouvir a palavra de Jesus Cristo. E esse lugar que vocês estão é estratégico. A minha oração é que Deus abençoe vocês, e que daqui a um tempo não caibam mais nesse lugar. Tenho que fazer 2, 3 cultos no domingo. De tantas bênçãos que Deus manda. Ele pode fazer isso. Fez com Abraão e pode fazer com você. Pode fazer com você. O segundo verbo é tornarei. O nome dele era desconhecido. Ele estava debaixo da ordem do pai dele. E Deus está falando: eu tornarei o seu nome conhecido. Inegavelmente, Abraão é um dos nomes mais pregados até hoje. Digita lá no seu YouTube depois, Abraão, e veja quantas pregações, quantos estudos, quantas mensagens acerca desse nome. Mas não era sobre ele no fim das contas, né? Deus usa os seus servos para alcançar os objetivos dele, e usa a minha vida e a sua vida para isso. O terceiro verbo, abençoarei. Algumas pessoas têm confundido a bênção do Senhor com bens materiais, mas a bênção do Senhor é a presença do próprio Deus com você, e Ele está com você, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Emanuel, significa Deus conosco. Ele está com você, creia nisso, Ele não te abandona. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou contigo, por onde quer que você ande. Mas o Novo Testamento também confirma isso. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quanto tempo Ele está conosco? Todo dia. Todo dia. Ele está com você. Ele te abençoa. A bênção também é sinal de relacionamento. Eu não li aqui, mas do versículo 4 ao versículo 9, tem 2 momentos em que ele constrói altar, e ele vai cultuar a Deus. É sinal de relacionamento. Só ouve a voz de Deus aqueles que mantêm relacionamento com Deus. Você vai ser abençoado quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, e outras disciplinas espirituais que tem por aí. E que, se eu for falar de disciplina espiritual, que é um dos temas que eu mais gosto, eu vou falar aqui, a gente vai sair daqui meia-noite, então eu vou ficar só nessa ideia do relacionamento. Mantenha relacionamento com Ele. Lá em João 15, repete mais de 10 vezes a palavra permaneçam em mim. Permaneça nele. Tenha relacionamento com Ele. Viva com Ele. A quarta palavra, amaldiçoarei. Aqueles que são contrários aos planos de Deus, Deus não está abençoando. E não vai abençoar. Perceba, eu não estou falando que os ímpios agora, as coisas não vão acontecer na vida dele. Não é isso. Mas tudo aquilo que não colabora para o plano de Deus, não vai para frente. Do versículo 10 ao versículo 20, ele vai para o Egito. Ele não devia ter ido para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele mente, fala que a esposa é irmã. E daí vem maldição para o Egito, para Faraó e para a família. Por quê? Porque Abraão deveria ter filho com a esposa dele. Toda vez que nós tentamos dar um jeitinho para ajudar Deus, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Dito isso, eu preciso falar em quinto lugar. Deus nos usa em prol de uma missão. Você está aqui porque você tem uma missão. E apesar de eu ter falado no ponto anterior que Ele vai te abençoar, e eu creio que Ele vai te abençoar, a bênção não é o ponto central nesse texto. O ponto central é o imperativo. Na sua Bíblia provavelmente está escrito assim: sê tu uma bênção. Está assim, não está? O ser não é uma possibilidade de um pronome neutro utilizado na língua portuguesa. Esse ser tem um acento circunflexo, que é a conjugação do verbo ser, dizendo no imperativo que você deve agir dessa maneira.
E significa que Deus está mandando você ser assim. É para você ser bênção. Ponto final. Qual é a maior bênção que você recebeu? Eu preciso te dizer que não é o seu casamento, não é o livro que eu publiquei, e nem os futuros filhos que pela fé eu creio que Deus vai mandar para mim e para minha esposa. A maior bênção que eu recebi foi a salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. É só no nome dele que nós somos salvos, e no nome de mais ninguém, absolutamente ninguém. Agora, eu e você não podemos ser egoístas e não falarmos desse nome para o maior número de pessoas possível. Mas pastor, eu tenho vergonha de evangelizar. Você tem vergonha de pegar a pregação que o nosso pastor Wellington compartilhou com vocês no grupo, nas redes sociais, e mandar para alguém? É de graça, viu? Você não paga para fazer isso. E você pode fazer isso. E essa palavra pregada tem poder para alcançar várias pessoas por aí. Você tem vergonha de vir aqui e servir um algodão doce para as crianças que passam aqui na frente? E é simples, você está abençoando. Do versículo 10 ao versículo 20, Abrão tinha a possibilidade de ser bênção para o povo no Egito, mas ele foi maldição, ele mentiu. Perceba, Abrão não é um herói. Abrão é só mais um homem de Deus que está servindo, mas está errando também. Eu e você temos a possibilidade de olhar para isso hoje e entendermos que nós podemos abençoar pessoas à nossa volta, com a palavra de Deus. A palavra de Deus também pode ser a bênção nos nossos lábios, quando eu não diminuo o outro, quando eu não menosprezo o outro, quando eu não rejeito o outro, quando eu acolho o outro. No meio evangélico há uma doença que precisa ser tratada. Quando alguém peca, a gente joga pedra. Nós deveríamos acolher a pessoa, cuidar da pessoa, tratar da pessoa. Isso é ser bênção. Isso é ser bênção. Abençoar as nações, ter boas obras, praticar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Tudo aquilo que fizermos e colocarmos força, energia e foco, gerará frutos. Conversando com o pastor Wellington, esse local aqui, ele gastou bastante força, e com os irmãos gastou bastante energia, e com os irmãos fizeram várias coisas para que hoje a gente estivesse nesse local tão lindo, e a bênção de Deus pudesse vir sobre as nossas vidas. Eu quero lembrar, tudo aquilo que fizermos e colocarmos força, energia, foco, gerará frutos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande novos trabalhadores. A igreja aqui precisa da sua ajuda, meus irmãos. Essa igreja será mais abençoada com o seu auxílio. Agora, o que Deus tem colocado de dom, talento e habilidade, para que você possa usar ainda hoje na igreja. A profecia de Joel pode se cumprir a partir dessa igreja, né? As pessoas da terceira idade terão visão, proclamarão, profetizarão, ou seja, elas falarão do Senhor. Mas outros também podem e devem falar. As crianças, os jovens e adolescentes, as mulheres, os homens, os casados, os solteiros. Nós temos uma missão, sermos bênção. A bênção maior nós já recebemos, e não podemos ser egoístas de guardar ela só para nós. Igreja é igreja quando a gente pensa nos de fora. Um louvor atrativo é extraordinário, mas que esse louvor atinja o coração das pessoas. Atinja o coração das pessoas. Então eu tenho 4 aplicações para fazer, e daí eu vou encerrar. Eu só vou ler elas, tá? A primeira: a voz de Deus é poderosa. Amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nós precisamos ouvir essa voz. É poderosa, não é? Ouça essa voz. Ouça essa voz. Segunda aplicação: as promessas, todas as promessas bíblicas, não têm um fim em si mesmas.
elas apontam para Jesus. E em Jesus, todas as promessas se cumprem. Nele. Você está entendendo porque ele precisa ser o centro da sua vida? Porque você precisa falar dele, viver nele. E quando nós reunimos aqui, nós cantamos acerca do que ele fez. Terceira aplicação. Há uma missão. Eu falei isso quase agora. Tem uma missão, não tem? Nós precisamos cumprir. Qual é o problema? Nós jogamos só na costa do pastor. O pastor que tem que visitar, o pastor que tem que pregar, o pastor que tem que evangelizar. Daqui a pouco o pastor vai ter depressão, burnout, crises no casamento, crises na família, porque tudo vai estar nas costas dele. Agora, se nós entendemos que essa missão também é nossa, o trabalho é dividido e coisas extraordinárias acontecem a partir disso. Êxodo capítulo 18. Moisés passou o dia inteiro recebendo as pessoas para aconselhar. Jetro chega com uma palavra de Deus. O que você está fazendo não é saudável. Por que você não coloca pessoas liderando 1000, liderando 100, liderando 50, liderando 10, e só os casos que eles não resolverem, você vai tomar a dianteira disso? O trabalho se tornou mais leve. Nós podemos abençoar uns aos outros, dividir a carga do trabalho dentro da igreja. Dentro da igreja. Quarta e última aplicação. Uma igreja abençoada não é cheia de barulho. E eu gosto de um louvor animado. Eu gosto. Mas uma igreja abençoada, uma igreja avivada, não é uma igreja de barulho. E algumas pessoas, algumas igrejas por aí estão confundindo bênção de Deus, avivamento com barulho. Mas é uma igreja que ouve, discerne e obedece a voz de Deus. Essa é uma igreja abençoada, que ouve, que discerne e que obedece a voz de Deus. Mas você está ouvindo tudo isso e está pensando assim: eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum. Um autor chamado Richard Exley disse o seguinte: Deus tem uma longa tradição de usar o insignificante para conquistar o impossível. Eu vou ler de novo, eu gosto dessa frase. Deus tem uma longa tradição de usar o insignificante para conquistar o impossível. Você estava se jogando para baixo, dizendo que você não era incapaz, ou você entrou aqui com esses complexos de inferioridade, dizendo que o outro era melhor que você, que a outra família era mais abençoada que você. Eu quero te dizer que Deus pode realizar impossíveis na sua vida e através da sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Abraão estava escondido no meio da família dele, numa terra de povo pagão e adorando outros deuses. Deus usou ele. Deus usou ele. Deus usou ele. Na tua família podem ter falado que você não era capaz, que tudo aquilo que você colocou a mão não ia prosperar, que você ia patinar na sua vida o resto dela. Você precisa ouvir a voz de Deus te chamando para cumprir a missão que Ele tem dado para você, e não ouvir essas coisas do passado.